Olá, olá! Hoje vamos iniciar o nosso terceiro vídeo falando Somos Mordomos e hoje eu quero trazer para cada um de vocês, a mim e a vocês, o nosso maior exemplo que temos sobre ser um mordomo. Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Ele é o nosso maior exemplo de ser um mordomo. Nós falamos nos vídeos anteriores o que é uma mordomia. Depois falamos o que é uma mordomia numa casa, que remete a territórios, a lugares que nós fomos colocados por Deus, tendo autorização para servir ali. Hoje eu quero trazer, nesse terceiro vídeo, sobre o maior exemplo que nós temos sobre ser um mordomo, que é Jesus. Jesus, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Ele veio e nos serviu até a morte de cruz. Amém? Eu vou começar lendo um texto que está aqui em Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 8, que diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui nós vemos, eu até deixei bem grifado, assumindo a forma de servo. Amém? Ele sempre soube quando ele veio. Ele tinha total consciência quando ele, ao longo da sua vida, estava sendo preparado para o ministério. E quando ele começou o ministério dele, ele sempre soube que ele manifestava o Pai na terra, né? Que ele era o próprio Deus. Amém? Ele e o Pai era um, mas ele em momento nenhum usou disso para ser servido. Amém? Ele assumiu a forma de servo e serviu a todos, serviu a família, serviu as pessoas ali que estavam à volta. Até disse, por várias vezes ele declarou, né, que os irmãos ali de sangue, né, os nascidos de Maria ali eram seus irmãos de sangue. Ele disse que a família dele não era aqueles, mas eram todos que o seguiam. Amém? Ele o tempo todo, ele se achegou às pessoas. Amém? Ele permitiu as pessoas se achegar a ele e ele serviu essas pessoas. Como que Jesus serviu? Jesus serviu dando alimento, multiplicando o alimento, fazendo milagres de multiplicação, curando, libertando, ensinando, abrindo caminho para que as pessoas pudessem passar, ensinando a cada um como se achegar ao Pai. Ensinou a cada um como permanecer até o fim, até o último dia de vida em Deus. Ele ensinou, ele serviu ensinando qual era o caminho para a vida. Amém? Ele manifestou esse caminho, mostrou, e hora nenhuma ele usou de poder para dizer que ele era maior ou melhor. Não, ele revelou quem ele era, mas ele não humilhou ninguém. Ele se humilhou, mas ele não humilhou ninguém. Nós temos o maior presente que ele nos deu, que é a herança de salvação. Ele nos serviu até a morte. Amém? Ele nos serviu. Ele veio a serviço do Pai. E ele não tomou essa glória
que é dele, a glória é dele, sempre foi dele. Ele sempre teve total consciência da glória dele, mas ele não tomou a glória, ele nos deu esse exemplo, ele nos deixou esse exemplo de sermos servos. Será por quê? Será porque ele deixou esse exemplo? Vou mostrar aqui para vocês uma passagem em que ele fala com os discípulos a respeito disso. Mateus 20, do 25 ao 28. Mateus 20, do 25 ao 28, diz o seguinte: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus falou aos discípulos sobre sermos servos. Se queremos ser maiores, seja servo. Eu vejo muito dentro, principalmente dos ministérios, né, das igrejas, nós temos uma dificuldade muito grande de entender o que é estar a serviço do outro. Nós pensamos assim, nós temos dois lados. Muitos membros pensam que os pastores têm que estar o tempo todo disponível para qualquer coisa que acontecer, ele ali está pronto para resolver. E do outro lado, nós temos os pastores que quer ser servido o tempo todo pela sua equipe ali, pelas pessoas que trabalham e não sabe nem servir a sua própria equipe. Temos dois exemplos aqui aonde falta inserir essa palavra que Jesus ensinou. Quando nós que somos líderes, amém? Independente do lugar que nós estejamos, que ministério seja, quando nós líderes sabemos o que é ser servo, estamos servindo, amém? As pessoas, estamos servindo a todos, nós estamos sendo exemplo, entende? Para os outros. Então os outros olham e falam assim, as outras pessoas olham e falam assim, nossa, que interessante. Aquela pessoa, ela tem um cargo assim, mas ela tá ali, ela pega uma água, ela passa um pano ali, ela arruma um equipamento, ela corre ali, ela faz aquilo. Você tá dando um exemplo, a pessoa fala assim, nossa, mas que coisa, né? Então, o primeiro exemplo dentro de um ministério é a própria liderança, saber o que é ser servo, amém? O que é ser servo e ensinar, porque talvez os membros ali, as pessoas que estão ali não tem essa visão, não teve esse entendimento, não teve esse ensinamento, e é necessário que nós ensinamos isso, para que entendam, e esse exemplo de Jesus é o melhor exemplo que nós temos para ensinar sobre ser servo, sobre ser um mordomo, estar a serviço, amém? Nós não temos que ficar procurando pessoas para nos servir, entende? Nós precisamos estar a serviço, sermos servos, sermos mordomos, dando o exemplo e ensinando sobre isso, amém? E ensinando, nós temos o papel de ensinar, porque principalmente numa sociedade que nós vivemos hoje, em que o tempo todo nós queremos ser servidos, né? A gente chega num restaurante para comer, a gente já chama o garçom e já quer ser atendido rápido e quer que a comida venha quentinha, gostosa e tudo, aquela coisa. Não é assim?
nós queremos ser bem servidos. Então, nós vivemos num tempo, principalmente agora, sempre foi assim, mas de um tempo para cá mais ainda, nós queremos mais ser servidos do que servir. E aí entra aquela palavra assim, é melhor dar do que receber, né? Entra essa palavra aqui também, é melhor dar do que receber. Então, nós queremos mais hoje, dentro da sociedade, na forma que nós estamos, nós queremos mais receber do que dar, nós queremos mais ser servidos do que servir. Aí eu fico pensando aqui nessa passagem, né? Jesus, ele falando, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo. Eu fico imaginando eles ouvindo Jesus falar e vendo o exemplo de Jesus, de como Jesus agia o tempo todo, né? Quando ele pregou ali, num dos seus sermões, ali, quando Jesus pregou, e ali ele ficou preocupado com aquela multidão, falou, esse povo vai embora sem comer, não posso deixar esse povo embora sem comer. Aí chamou os discípulos e tudo, e eles falaram, mas mestre, não tem onde comprar comida, e não tem comida para todo mundo, como é que nós vamos fazer? Então Jesus fala, peraí, eu vou resolver. Então ele dá graças. Olha o exemplo de Jesus servindo a multidão. Ele deu graças, ainda ensinou a dar graças. Seja grato, dai graças. E aí ele vai, levanta o cesto e dá graças por aquilo que tem. E então ele distribui e alimenta aquela multidão. Jesus, ele nos dá, se nós formos ver os evangelhos ali, tudo que Jesus ele fez, né? E tem coisas que não estão nem registradas na Bíblia que Jesus ele fez. Nós vamos ficar admirados como Jesus é o maior e melhor exemplo que nós temos de ser um mordomo. E o que eu queria trazer hoje para mim e para você é esse exemplo. É esse exemplo de um verdadeiro mordomo. E que esse exemplo, ele entre no nosso coração e ele dê fruto. Amém? Ele dê fruto, porque Jesus, ele ensinou, ele falou aqui em Mateus 20, ele falou para nós. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Que sejamos aqueles que servem e que não busca ser servido. Amém? Sendo verdadeiros mordomos aonde nós estivermos, na igreja, na nossa casa, no trabalho, na rua. Amém? Na rua. Em qualquer lugar onde nós estivermos, principalmente sermos mordomos do Evangelho. Entende? Estamos a serviço do reino de Deus para manifestar Jesus aonde nós pisarmos com a planta dos nossos pés. Isso não é responsabilidade só de quem tem cargo, de quem tem ministério e de quem é pregador, de quem é evangelista. Não, isso é um papel de todo cristão. Todo cristão precisa manifestar a mensagem de Jesus. Você não tem que falar bonito, eu também não falo bonito, entende? Eu nem me achava capaz de estar aqui, mas o Senhor, ele disse, vai, faça. Amém, eis-me aqui para servir. Estou aqui a serviço dele. Amém? Então, não importa do jeito que você fala, a maneira que você fala, entenda, Deus ele vai te usar da maneira simples que você fala, do seu jeitinho. Talvez Deus vai te usar com um abraço. Você vai só abraçar uma pessoa, falar, eu tô aqui. Pode. Às vezes você vai servir alguém só ouvindo ela. Talvez ela precise de alguém só para ouvir ela. Pegar na mão, dar um aperto, falar, vai ficar tudo bem. É assim. É assim. Então, que sejamos filhos e filhas que manifestam Jesus, sendo mordomos como Jesus. Amém? Que veio para servir e não ser servido.
Amém? Vamos orar. A voz está um pouco, a garganta coçando, ainda está um pouco ruim. Amém. Vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós te damos honra, glória e graça, Senhor. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Papai. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós te damos graças, Jesus, porque o Senhor é o nosso maior exemplo. Exemplo de ser servo. Exemplo, Senhor, oh Pai, que é incomparável. Pai, Tu és santo. Oh Jesus, vem nos ensinar a estar a serviço uns dos outros todos os dias, em todo o tempo, Pai. Nós queremos Te amar, nós queremos Te adorar, nós queremos estar a serviço do Teu reino em todo o tempo, Pai, manifestando o Teu amor, manifestando o Teu cuidado, manifestando, Senhor amado, querido, o Teu toque. Pai amado, nós, Senhor, estamos aqui hoje, Papai, e nós Te agradecemos por estarmos aqui aprendendo mais sobre Ti, Pai, sobre o exemplo que o Senhor nos deu, sobre os ensinamentos que o Senhor nos deu, Papai, para que nós, Senhor, seguíssemos, Pai, a Tua palavra. Paizinho, nós Te damos honra, nós Te damos glória, nós Te damos graças, Senhor. Oh, Papai amado, querido, toma-nos para Ti, toma os nossos corações, inunda-nos com a Tua presença. Pai amado, querido, perdoa os nossos pecados, nos ensina, Papai, dia após dia a permanecer firme na Tua palavra. Sim, Senhor, porque Jesus, Tu és a rocha, é a rocha, Senhor, que nos sustenta. Pai, nós Te agradecemos, Pai, nós Te damos graças, Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos. Toma-nos pela Tua mão, Papai, e caminha conosco, porque humanamente nós não somos capazes, mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Nós Te agradecemos pela doce presença do Teu Espírito e pedimos para que Teu Espírito Santo venha nos conduzir e nos alertar em todo o tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é contigo, que o Senhor te abençoe, te fortaleça, amém? Que essa palavra ela venha germinar no seu coração, ela venha produzir frutos a 100 por 1, amém? Que você venha ser fortalecido. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aí nos vídeos, porque quando você comenta, a plataforma entende que pode impulsionar os vídeos. Eu peço para que você colabore com essa obra, para que você também seja participante dessa obra que não é minha, pertence ao Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e amanhã nós temos o último vídeo, lembrando que todas as manhãs eu tenho orações aqui diárias. Amém? Deus te abençoe.